Bom dia, meus amados. Estamos numa manhã maravilhosa, aqui na Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, para a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar na lição de número 9, a verdadeira casa de Deus. Vamos trabalhar os capítulos de Gênesis 28 ao 31. Os irmãos estão aqui presentes, já pode deixar suas Bíblias abertas. Aí em Gênesis, capítulo 28, vamos trabalhar nossa lição, a lição de número 9, da revista Compromisso, da Convenção Batista Brasileira. Quero também congratular com você que se encontra em casa, está nos acompanhando nesse momento pelo Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, continue conosco para o seu crescimento espiritual, para que você e a sua família venham a crescer ainda muito mais. Nós queremos, nesta manhã, muito especial, orar ao Senhor. Nós vamos suplicar ao nosso Deus as bênçãos dos céus, as bênçãos de Deus, as bênçãos do Todo-Poderoso sobre a sua vida, sobre a sua família. E deixe seu coração aberto para receber com abundância a palavra de Deus. Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus único, Deus verdadeiro, nós agradecemos o Senhor a rica oportunidade desta manhã para estudar a Tua palavra. O Senhor tem nos dado esse momento oportuno, nós queremos aproveitar, queremos beber, comer da Tua palavra para o nosso crescimento espiritual. Abençoe, meu Deus, os nossos irmãos, os anciãos. Abençoe aqueles que já não podem caminhar para a igreja, devido ao cansaço físico, já estão debilitados, outros por causa da enfermidade. Mas nós pedimos ao Senhor que abençoe os nossos irmãos, mantenha a mente lúcida dos nossos irmãos e a fé intacta, Senhor. Continue aumentando a fé dos nossos irmãos, porque eles são perseverantes diante do Senhor. Agora, Deus, nós pedimos também que o Senhor abençoe todas as crianças, em especial, ó Deus, as criancinhas, que não sabem expressar o que sente, a dor, os seus desejos, mas nós pedimos ao Senhor que abençoe, e abençoe as suas mães, os seus pais, porque, ó Deus, de uma maneira muito especial, eles têm observado e ajudado as crianças a crescer diante do Senhor. Abençoe as mães que têm feito como aquelas que levaram aquelas crianças a Jesus. Abençoe para que elas possam crescer e os seus filhos conhecer mais o Senhor Jesus. Obrigado pela vida de todos os nossos irmãos que têm perseverado diante do Senhor. Abençoe, ó Deus, as famílias que estão enlutadas, aquelas, ó Deus, que estão passando pela dor da separação. Abençoe, ó Deus, esses amados enlutados. Nós te pedimos, nós agradecemos, no único, todo poderoso Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com o nosso hino do HCC, número 52, você pode estar abrindo aí, tá? O seu inário, o HCC, no número 52. Grandioso és tu. Nós vamos, nesse momento, adorar o Senhor. Você em casa pode nos acompanhar também, vai estar na tela. Cante conosco. É bom a gente cantar para Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contempla tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, em
canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso, é um Deus poderoso. E nós temos crescido diante do Senhor, no altar do Senhor, cantando, bendizendo o seu santo nome. E, sobretudo, lendo a sua palavra. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Nós somos gratos a Deus pela vida de cada um aqui presente nessa escola bíblica dominical. Também somos gratos a Deus pela sua vida, a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Facebook da igreja. Deus abençoe você e sua família. O nosso tema dessa manhã é a verdadeira casa de Deus. A gente, quando fala sobre a verdadeira casa de Deus, nós falamos desta casa, tá? Desta casa, desse templo. Você é um templo de Deus. Você, talvez, nos acompanhando aí, você que ainda não pertence à igreja evangélica, à igreja do Senhor Jesus, você também pode ser um templo de Deus. Tá? O templo de Deus, ele é conduzido pelo próprio Deus. Quando nós somos conduzidos por Deus, nós fazemos a vontade de Deus. É muito bom ser conduzido por Deus. Tá? Ele enche a nossa vida, nos dá sabedoria, nos faz crescer. Nós enfrentamos muitas lutas durante o dia a dia. Passamos muitos momentos difíceis nas nossas vidas. Quem não passa? Todos nós passamos. Tá? São momentos de aflições, momentos de dores, são doenças, as enfermidades que vêm para nós, né? Os problemas financeiros, tudo isso pesa na nossa vida. Mas ai de nós se não fosse Deus. Deus, o Deus que nós servimos, Ele é o nosso psicólogo, Ele é o nosso psicanalista, Ele é o nosso psiquiatra, Ele é o nosso médico, Ele é aquele que cuida de nós. O remédio que Ele tem dado para cada um de nós é o consolo do Espírito Santo. O Espírito Santo. Ai de nós se não fosse o Senhor. Imagina quando você perde alguém tão querido da sua vida, perder assim no termo de nunca mais voltar, nunca mais estar com você, foi embora para o céu. Imagina isso, é uma dor muito grande. Mas só o Espírito Santo, Ele pode nos dar esse consolo para a gente superar e romper essa luta. Só Ele. Então, vale a pena estar na igreja, vale a pena ser crente, vale a pena caminhar para a igreja. Nesse período de pandemia,
Muitas pessoas abandonaram a igreja. Verdade é que as pessoas deixaram de servir o Senhor com medo do vírus. Claro, o vírus está matando. Mas nós podemos servir o Senhor, com segurança. A Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nos diz que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer. E se você for ler o capítulo, vai ver que é tempo de alegrar, tempo de entristecer, tempo de ter doença, tempo de ser curado, tempo de abraçar, tempo de não abraçar mais. Está aí, ó. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de arrancar o que se plantou. Então há tempo para tudo. Se você tiver de pegar qualquer doença, vai pegar, ela está no caminho, mas você pode, você tem os médicos, você tem aqueles que podem tratar de você, você também pode se cuidar. Mas nós precisamos, tá? Nós precisamos caminhar para a igreja. Se não fosse a igreja nesse período de pandemia, a situação estava pior ainda. A valência é que a igreja, ela nunca fechou as portas, sempre esteve aberta. Então, você quer ser uma casa de Deus, você quer que Deus habite na sua vida, vamos caminhar conosco? Você tem Bíblia em casa? Se não tiver, adquira uma Bíblia, tá? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28, nós vamos caminhar um pouquinho na Bíblia. Agora é tudo na Bíblia, depois a gente vai resumir na revista, tá? Vamos com Bíblia na mão. Quer crescer? Então vamos colocar a Bíblia na sua mão. Bota aí, abra sua Bíblia, deixa ela aberta em Gênesis 28. Vamos ver o que nos diz. O capítulo 28 de Gênesis, ele vai nos dizer categoricamente que Isaac manda Jacó, tá? Manda Jacó a Padã Arã para arrumar uma esposa. Detalhe disso aí, olha o que está escrito, versículo 1. Isaac, pois, chamou Jacó e o abençoou. Tá? Presta atenção nos detalhes do versículo. É muito importante. É aí que você vai tirar a luz para o dia de hoje. Isaac, pois, chamou Jacó e o abençoou e o ordenou. Ele deu ordem, porque ele tinha poder de pai, dizendo, não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Então ele está dizendo, primeiro ele fala, ó, você não vai tomar mulher desse povo pagão. Significa, você é crente, meu filho. Você é crente. Crente tem que casar com crente. Crente tem que namorar crente. Crente tem que estar noivo com crente. Mas, aqueles que namoram fora, né, não podemos discutir esse mérito aí, esse detalhe, porque Deus tem propósito em tudo. Tá? Deus tem propósito em tudo. Não foi à toa que ele mandou Osés casar com uma prostituta. Tá? Não foi à toa que ele deixou lá o Paulo solteiro. Paulo não quis nem casar com ninguém. Paulo ficou sem ninguém. Mas Pedro tinha esposa. E Pedro era incrédulo. Ele foi convertido. Tá? E se a gente olhar também para a vida de Ló, tá? Ló era crente, mas a mulher era incrédula. Então, o mérito é de Deus. É Ele que faz a obra. Então, mas aqui está um detalhe muito importante que a gente pode seguir. As famílias de hoje podem seguir. Isaac, ele chamou Jacó, ele era pai de Jacó e Esaú, e falou, olha, você vai tomar mulher lá da família, da minha família. Você não vai apanhar essas moças daqui, cananeia, porque elas adoram a Deus estranho. E nós sempre adoramos o Deus de Abraão. Então você não vai buscar mulheres aqui. Tá bom? Ele falou para o seu filho. E lá no versículo 2, ele manda para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão da sua mãe. Tá? Aí a gente vê esse detalhe de Deus, que ele manda lá. Mas, ok, Jacó, né? Jacó, ele teve essa caminhada, tá? Ele foi à casa lá para poder tomar uma esposa, e a Bíblia diz, lá no versículo 11, tá? No versículo 11, Jacó, na sua caminhada, ele teve uma visão, tá?
ele teve uma visão de uma escada, chegou a um lugar onde passou a noite, ele teve que dormir por ali mesmo, pegou uma pedra, botou debaixo da sua cabeça e foi dormir. Lá no versículo 12 diz que ele viu uma escada subindo e descendo, ele teve uma visão tremenda, ele achou aquilo estranho, ele achou muito estranho. Tudo bem, mas ele estava tendo essa visão porque Deus tinha um propósito para ele. E o propósito estava aí no versículo 13, tá? O próprio Deus disse: eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus do teu pai, o Deus de Isaac, que está deitado nesta terra, eu te darei a tua descendência. Aí foi o propósito de Deus: olha, eu estou descendo do céu para falar para você que você vai ser, a sua descendência vai tomar conta da terra. E vai ser uma descendência muito boa, uma descendência santa, uma descendência sacerdotal. Está aqui a palavra do Senhor. Jacó acorda, ele acorda daquele momento do sono e do sonho, tá? E ele fala lá no versículo 16, está aí na sua Bíblia, versículo 16, Jacó lhe disse: realmente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia, tá? Gênesis 28, versículo 16, realmente o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Olha só, sabe o que significa isso? Ao acordar, Jacó disse: realmente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. O que significa isso para o dia de hoje? Vamos trazer uma luz para o nosso viver de hoje. Deus está ao seu lado e você não está sabendo. Você que está nos acompanhando, que está ouvindo essa mensagem, quando você ouve é porque Deus está ao seu lado. E a Bíblia diz que Ele está tocando: eis que eu estou à porta e bato. Eu quero entrar. Claro que Ele disse lá para os membros da igreja, mas Ele está dizendo, quem sabe Ele está falando para um membro da igreja também: eu estou à porta, estou batendo, eu quero entrar. Eu estou presente. Há muitos crentes que desconhecem a presença de Deus na sua vida. Jacó, ele não sabia, olha, eu não sabia que o Senhor estava comigo. Quantas pessoas estão aí passando dificuldade, as aflições, os problemas da vida, fica reclamando: cadê Deus? Eu estou sofrendo. Deus está aí, mas Ele tem a hora certa de agir. Ele não vai agir no seu chamado, Ele não vai agir no seu tempo, é no tempo dEle, é no tempo dEle. Bem, Jacó, ele segue o seu caminho, tá? A Bíblia diz que Jacó, ele fez um pacto com o Senhor, tá? Lá no versículo 19, nós vamos encontrar que Jacó chamou aquele lugar de Betel, porque era o nome da cidade que era luz. Então, não, esse lugar agora é Betel. E fez Jacó, versículo 20, um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou seguindo, e me der pão de comer e veste para vestir, versículo 21, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai. Olha que ele teve algumas reveses, tá, para voltar, alguns problemas, tá? E se o Senhor for com o meu Deus, então, versículo 22, esta pedra que eu tenho posto como coluna será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então ele fez um voto, ele tinha que cumprir. Ele tinha que cumprir o voto, ele cumpriu. Ele cumpriu o voto com o Senhor. Vamos ver isso lá para frente, que Jacó, ele fez um voto. Mas ele estava caminhando para arrumar uma esposa. A esposa de Jacó já estava lá marcada por Deus. Deus já tinha colocado a esposa de Jacó lá. Hoje a gente vê muitos jovens apreensivos, avançando à frente de Deus. Deus, Ele tem uma pessoa certa para você que é solteiro. Deus tem uma esposa certa para você que é solteiro. Não precisa ficar precipitado, continua orando, buscando ao Senhor. Jacó, ele continuou orando, ele continuou caminhando. E foi dias após dias. E a Bíblia diz que Jacó, ele chega àquele lugar.
versículo 9 do capítulo 29, tá? Jacó, enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel, tá? Chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto era ela a quem apacentava. Era uma mulher que trabalhava no campo, ela era uma pastora de ovelhas. Ela que cuidava das ovelhas, dos animais do seu pai. E ela era mais nova, era a irmã mais nova. E olha só, audácia, presta atenção, hein? Olha a audácia de Jacó. Jacó avançou um pouquinho, viu? Ó, versículo 11, bota aqui o que Jacó fez. Quando ele viu aquela moça bonita, beijou a Raquel. Levantou na voz, chorou. Ele chorou porque ela era muito bonita, né? Quando ele beijou a Raquel, talvez ele foi lá no rosto, deu um beijo, ou na mão, não sei, só Deus sabe. Ele chorou porque aquilo chamou a atenção dele, tá? E aquele momento foi o momento que ele a amou. Foi o momento que ele amou a sua esposa, a sua futura esposa, tá? Ele chorou. Por que que ele chorou? Vamos pensar. Porque aquilo veio ao seu pensamento, ele sentiu aquilo de Deus. É essa aí, Jacó. Essa é a sua esposa. É essa. Então ele ficou maravilhado quando caiu a ficha. E Jacó anunciou a Raquel que ele era irmão do seu pai e que era filho de Rebeca. Raquel, pois, correndo, lá no versículo 12, anunciou a seu pai. E quando Labão, ele soube disso, tá? Ele ouviu as novas de Jacó, filho da sua irmã, correu ao encontro, abraçou, beijou e levou para a sua casa. E Jacó relatou a Labão todas as coisas. E Labão, ele disse, ficou tão maravilhado, que ele disse, verdadeiramente tu és osso, tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro na casa dele. Ele deu guarida, hospedagem, para que Jacó ficasse ali. Bem, Jacó teve que ficar. E aí, depois, lá no versículo 15, os irmãos vão observar que Labão, ele vai ficar aqui, tá? Ele vai comer e vai beber, tá? Vai comer e vai beber. E ele disse, você agora, por conta meu irmão há de me servir de graça, você vai me servir de graça? Declara-me qual é o seu salário, porque toda pessoa que ia para a casa da outra lá no passado tinha que trabalhar. Não é aquela pessoa, eu vim aqui, ou vim passear, vim comer e beber, dar despesa. Não, ele foi para trabalhar. Na roça é assim. Tá? Hoje as pessoas vão para a casa dos outros lá na roça, acorda mais tarde. Não, no nosso tempo, lá no passado, as pessoas levantavam para ajudar as outras. Agora não, hoje as pessoas querem fazer turismo, passear. Eu vim aqui para passear, passar férias. Mas Jacó, ele foi para lá e Labão disse, bem, você veio para cá. E a tradição era que todos aqueles que iam para a casa do outro lá na roça, tinham que trabalhar. E aí, ele logo falou, foi claro, em dizer, diga o teu preço, fala-me o teu preço. Aí, Jacó, quando Labão, ele falou, diga o teu salário. E a Bíblia diz aqui, categoricamente, versículo 16, que Labão tinha duas filhas, né? Ele tinha a Leia e a mais nova, que era Raquel. Só que o coração de Jacó pulsou por Raquel. Tá? Não, é essa aí. Mas havia uma tradição, que a mais velha tinha que sair primeiro, tinha que casar primeiro. Bem, aí, quando Labão fala para Jacó, qual é o seu salário? Jacó, ele adiantou, lá no versículo 18, Jacó, porquanto amava Raquel, disse, 7 anos vou trabalhar para você, para que você me dê a Raquel, a filha mais moça, como minha esposa. 7 anos. Tá? 7 anos tinha que trabalhar. Nem sei, né? Quantos anos, né? Eu e o irmão está aí trabalhando lá na roça para poder casar. Tá?
mas, não sei, mas nós tivemos a graça de casar. Tá? Não sei quanto o irmão Pedro também já trabalhou quanto tempo lá. Mas a Bíblia está dizendo aqui, está vendo? Que eles tinham, que ele ia trabalhar 7 anos de graça, só por conta da comida, a roupa, o calçado, a comida, né? A hospedagem completa. Mas ele ia trabalhar mesmo. Ele ia trabalhar para poder ganhar a esposa. E o trabalho era pesado, porque Labão tinha muitos animais. E ele trabalhou. Trabalhou 7 anos. E foi um trabalho árduo, 7 anos. Bem, trabalhou, foi uma coisa bonita, tá? Lá no versículo 21, houve um detalhe importante do capítulo 29, tá? Que então Jacó disse a Labão: dá-me da minha mulher, porque o tempo já cumprido para que eu tome a mulher. Labão deu uma festa. Labão deu uma festa. Vocês não vão ver isso aqui, mas está na luz, tá, da palavra. Labão deu uma festa e aquela festa deu um banquete. Jacó comeu, bebeu e foi dormir, tá? E aí o que aconteceu? Versículo 23. À tarde tomou a Léia, Labão apanhou a Léia, e a sua filha a trouxe a Jacó, que esteve com ela. Labão deu a serva Zilpa por serva de Léia e deixou lá. Quando Jacó acorda, ele fala: o que é isso? Não foi o trato. O trato era Raquel. Por que colocou a Léia? Mas aí a tradição falou mais alto. A tradição derrubou a palavra. Porque tinha que cumprir a tradição. Tinha que cumprir a tradição. Aí, ao amanhecer, versículo 25, eis que era Léia, pelo que perguntou Jacó, Labão: que é isso que me fizeste? Eu acordo e tem uma outra aqui comigo, não é que nós conversamos, nós fizemos o trato. E aí Labão respondeu: não faz assim em nossa terra. Tá? Versículo 26. Não faz assim a nossa terra. Não se dá na menor a mais nova antes da primogênita, da primeira. Então você vai ter que se contentar. Vai ficar com a Léia. Vai ter que ficar com ela, porque essa é a tradição. E aí, o que aconteceu? Os irmãos já sabem. Ele teve que trabalhar mais 7? Não. Por amor. Olha o que é amor. Na lição passada, nós falamos que Abraão amava tanto a Sara, que ele comprou uma propriedade, e ali naquela propriedade ele fez uma sepultura para sepultar a sua esposa, porque ele amava muito a sua esposa. Abraão foi assim. E o amor de Jacó foi tão grande, tão tremendo pela Raquel, que se eu trabalho mais 7 anos, mas eu quero essa mulher para mim. E aí Labão pegou, fez o trato com ele. Não, tudo bem, você vai trabalhar mais 7 anos. Está aí no versículo 27. Cumpre a semana, desce então, daremos também a outra pelo trabalho de outros 7 anos. Foram 14 anos. Nesses 14 anos, Labão enriqueceu. Ele se tornou o homem mais poderoso de animais, de ovelhas, de terras, de poder aquisitivo daquele tempo. Porque a Bíblia diz claramente que Deus falou para Jacó: eu serei contigo, eu vou te abençoar. E vem a promessa de Abraão: vou abençoar quem você abençoar, eu vou abençoar onde você estiver. E aí Labão foi abençoado. E ele trabalhou mais 7 anos. E assim, versículo 28, Jacó cumpriu a semana de Léia, depois Labão lhe deu por mulher a Raquel, a sua filha. Está aí no versículo 28. Bem, agora tem outro detalhe. Jacó, ele foi enganado, não foi? Jacó, ele foi enganado. Porque ele trabalhou 7 anos pela Raquel e Labão deu a Léia. Então ele foi enganado. Mas lá no passado, Jacó também enganou o seu pai.
Isaac. Ele enganou o seu pai. Como? Ele botou uma pele no seu corpo e ele foi então lá e enganou dizendo que ele era Esaú e fez uma comida para que o seu pai pudesse comer, e o seu pai disse: você está com a voz de Jacó, mas o seu corpo é de Esaú. Ele enganou. Aí aqui ele também passou pelo mesmo problema. Agora vamos a outro detalhe do texto, do capítulo 29, versículo 31, tá? Você vai observar aí. Viu, pois, o Senhor que Leia era desprezada e a tornou fecunda, quer dizer, ela ia ter filhos. Tá? Mas a madre da Raquel, porém, era estéril. Raquel era estéril. Raquel não poderia ter filhos. Não poderia ter filhos. E aí vem os detalhes que nós vamos acompanhar o nome de cada filho, tá? Dessas mulheres. Sendo que lá na frente Deus concedeu a Raquel, curou a sua madre e ela passou a ter filhos. Versículo 32, o primeiro filho. Leia concebeu e deu à luz um filho. E aí qual é o nome do primeiro filho? Ruben. Ruben, está aí, Ruben. É o primeiro filho da Leia. No versículo 33, lá no final, ela teve o segundo filho, Simeão. Tá? Simeão, versículo 33. Pode acompanhar aí no capítulo 29. Tá? Lá no versículo 32, Leia teve o primeiro filho, que foi Ruben. No versículo 33, final, Leia teve o segundo filho, chamado Simeão. No versículo 34, Leia teve outro filho chamado Levi, é o terceiro filho. Tá? Olha como ela começou a ter filho. Leia passou a ter outro filho também. Lá no versículo 35, teve Judá. Tá? Pode observar no versículo 35, que o quarto filho da Leia era Judá. Já no capítulo 30 de Gênesis, veja aí na sua Bíblia, versículo 1, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Ela queria filho. Dá-me filho, senão eu vou morrer, eu quero filho. Mas ela era estéril. Então ela acendeu a ira de Jacó, tá? A ira contra Raquel, e diz: porventura estou eu no lugar de Deus, que te impediu de ter o fruto do ventre? Isso disse Jacó. Então a Raquel pegou a serva dela, a Bila, versículo 3 do capítulo 30 de Gênesis, e deu para Jacó ter filho com ela. E aí nós vamos observar, tá? Lá no versículo 6, veio o quinto filho de Jacó, foi Dan. Dan era filho de Bila. E aí Bila teve mais um segundo filho, Naphtali, versículo 8. Foi o sexto filho de Jacó, que foi o segundo de Bila. E aí, lá no versículo 13, tá? No versículo 13 nós vamos ver aqui o outro filho, versículo 11, versículo 11, Leia teve Gade, que foi o sétimo filho. Aí nós temos aqui o Azé, que é o versículo 13, tá? Versículo 13. Nós vamos ver também o nono filho, tá? O nono filho de Jacó, que foi filho de Leia, foi Isacar, tá? Pode observar aí no capítulo 30, versículo 18, e no versículo 20, tá? Nós temos o décimo filho de Jacó, foi Zebulon, tá? Depois veio uma filha, de tantos homens veio uma filha, veio Diná. Diná era filho também, era filho de Leia, está lá no versículo 21, tá? Diná. E aí vem o 11º filho homem, tá? Que foi
esse aqui já foi filho de Raquel, tá? Também lembrou-se Deus de Raquel, versículo 22, observa aí, ouviu e tornou fecunda. Raquel conseguiu vencer a esterilidade. E aí, no versículo 24, nasce o primeiro filho da Raquel, que foi José. O 12º filho, que foi o segundo filho da Raquel, nós vamos encontrar na próxima lição, mas se você quiser observar, você vai observar lá no capítulo 35, versículo 18 de Gênesis, que foi o Benjamim, tá bom? Você vai observar ali, então, Raquel, ao sair-lhe a alma, porque morreu, ela morreu. Eu vou explicar aquilo ali, tá bom? Eu vou explicar direitinho. Então, Raquel, ao sair-lhe a alma, o que saiu-lhe a alma? Ela morreu, porque morreu. Chamou o filho de Benoni, mas seu pai chamou de Benjamim. Por que Benjamim? Porque ele foi a vida da Raquel. A Raquel, vamos dizer que a medicina, né, hoje nos mostra isso. Ela deu uma eclâmpsia. Nasceu a criança e ela morreu, tá? Então Raquel, ao sair-lhe a alma, ela morre e a criança nasce. Foi muito forte para aquela mulher. E hoje, infelizmente, isso acontece normalmente nos nossos dias. A mãe morre e nasce a criança. A criança fica para a glória de Deus. Então, esse foi o segundo filho da Raquel. E foi o Benjamim, que se tornou um mimo de Jacó. Jacó mimou essa criança. E essa criança, foi parar no Egito com José, quando ele se tornou governador, tá, lá do Egito. Porque José, quando viu o Benjamim, José chorou. Ele chorou, e os irmãos reconheceram. Quando ele falava, e a voz, já ele na idade madura, eles sentiram que era José. José deu a se conhecer. E todos disseram, nosso irmão. E Benjamim, ele era muito novinho, era um adolescente, quando ele foi levado. Jacó ficou tão triste, Jacó não enxergava mais, já tinha perdido a visão, mas ele foi ali e José o abençoou. Então, nós vimos aí no capítulo 30, tá, toda a trajetória da vida de Jacó e as suas duas mulheres. Na verdade, 4 mulheres, tá? Porque cada uma delas tinha sua ama, sua serva, e as servas foram dadas para ter os filhos. Então, a gente observa esse detalhe. E no capítulo 31, tá? No capítulo 31, nós vamos também observar alguns detalhes, quando Jacó, ele queria sair da terra de Labão, mas Labão não queria deixar. Sabe o que Labão falava? As filhas são minhas, os filhos das minhas filhas são meus também, o que você tem é meu, porque Jacó trabalhou para ganhar. E Labão não queria deixar, ele amou as suas filhas, ele amou os seus netos, ele não queria que ninguém saísse dali. E ele achava que tudo que Jacó ganhou era dele também. E aí, Jacó foi obrigado a sair fugido praticamente. Mas lá no capítulo 31, versículo 3, viu Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Por quê? Ele não queria que saísse dali. Então disse o Senhor então a Jacó, volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Volta. Jacó, na mesma hora, se o Senhor é comigo, eu vou sair, pronto, acabou. Foi o que aconteceu naquela época com quem? Com Moisés. Moisés, leva o povo lá para o deserto, que eu serei contigo. Aí, eles foram. Não, Jacó, então eu vou. E foi embora. Tá? Aí, Jacó preparou tudo, chamou as suas esposas, tá? Versículo 4, nós vamos observar isso. Ele chama a Raquel e chama a Leia. E ele fala, eu quero falar com vocês. E ele então falou lá no versículo 5, olha, disse, vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente,
porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E o versículo 6 ele disse, ora, vós mesmos sabeis que com todas as minhas forças tenho servido o vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não permitiu que eu fizesse mal. Então Deus não deixou Jacó fazer mal a Labão, porque eles faziam um trato, aí Labão falava assim, não é isso. Aí tudo bem, então chegava lá e fazia outro trato. Labão, quando cumpriu o trato, não, Labão disse, não é isso. E aí Jacó só ia por amor às suas mulheres, por amor à sua família, os seus filhos. Jacó só ia perseverando, mas chegou um momento que Jacó não aguentou, tá? Aí Jacó, ele pegou, foi embora. Mas houve um detalhe aqui. Labão, ele não era, apesar de ser da parentela, mas Labão gostava de ídolos. E Raquel fez uma coisa errada. Tá? Mas antes disso, versículo 14, nós vamos observar que Raquel e Léia, elas reclamaram. Temos nós ainda parte de herança na casa do nosso pai. Tá? Nós temos herança. Jacó disse, olha, nós temos tanta riqueza que nós não precisamos da riqueza do seu pai, não. Nós vamos embora. Tá? Nós não vamos ficar por aqui, não. Tá? Vamos sair fora daqui. Aqui não é o nosso lugar. E aí no versículo 17, diz que levantou, pois, Jacó e fez montar os seus filhos, suas mulheres sobre os camelos, e bem cedo pôs o seu gado, toda a sua fazenda, e foi embora. Mas aí o detalhe que eu quero falar para os irmãos, está no versículo 20, versículo 19. Ora, tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam ao seu pai. E ela botou debaixo da sela do camelo, escondeu aquelas imagens. Aqueles deuses estranhos que não falavam, que não tinha poder. Tá? E Jacó iludiu a Labão, tá? E ele saiu dali. A Bíblia diz que ele soube que ele fugiu. E no versículo 21 diz, e fugiu com todo o que era seu. Quer dizer, Jacó, ele fugiu, porque Labão não deixava ele ir embora. Labão, não, você não vai embora. E Deus havia falado para Jacó, volta para a terra do seu pai. Mas Labão não queria deixar. Então a única maneira de Jacó sair era fugir, escondidas. E pela madrugada ele armou tudo e foi embora. Fugiu com todo o que era seu. Ele não levou nada. Ele não levou nada. Raquel, que furtou os ídolos, os deuses do seu pai. Tá? Ele levantou, passou o rio e foi em direção à montanha de Gileade. Ele foi embora. Bem, Labão, quando soube que Jacó foi embora, ele ficou furioso. Ele ficou zangado, tá? E do versículo 22, vocês vão observar que Labão foi avisado que Jacó havia fugido. Realmente ele fugiu, ele saiu às escondidas. E o que Labão fez? Verso 22 ao verso 28, Labão, ele junta um grupo e ele vai atrás de Jacó. Não, nós vamos lá. E ele foi por tudo ou nada. Talvez nessa ida dele foi para até matar Jacó e trazer suas filhas de volta, seus netos e todo o gado. Não, vamos embora, vamos lá, porque eu tenho que trazer de volta. Tá? Mas só que Labão, ele percebeu que tinha roubado os ídolos dele. Tá? E aí, a Bíblia nos diz que Raquel já tinha escondido os ídolos debaixo das celas do camelo. Nós vamos ver lá na frente, não nesse, o desdobramento disso aqui. Mas houve encontro de Jacó com Labão. Versículo 28, nós vamos encontrar aqui, tá? Que então 20 anos estive eu contigo, e as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. E eu não comi um carneiro do teu rebanho. Olha a fidelidade de Jacó. Eu não apanhei nada seu, só o que é meu. Só o que é meu. E aí foi onde Deus agiu. Quando no versículo 41, estive 20 anos em tua casa, 14 anos de servir pelas duas filhas suas, a Raquel e a Lia,
ou ali Raquel, 6 anos pelo teu rebanho, te enriqueci, 10 vezes mudaste o meu salário. E se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos. E o repreendeu. Tá? Ele repreendeu a Labão. E aí, a Bíblia diz, lá no finalzinho, tá? Que Jacó, Deus o abençoou, e Labão então deixou Jacó embora. Tá? E lá no capítulo 32, eu quero encerrar essa parte aí, Jacó seguiu o seu caminho, encontrando o anjo de Deus, e quando Jacó viu, disse: este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar de Manaém. Tá? Mas Deus o abençoou e Labão o deixou em paz. Labão então deixou ele seguir o seu caminho. Tá bom? Nós vamos observar a palavra do Senhor quando ele observa esse detalhe. Então, o que nós observamos nesses capítulos? Quero convidar os irmãos a observar suas revistas, para a gente estar partindo para o encerramento. A verdadeira casa de Deus, crise sobre as promessas de bênção. Do versículo 28 já falamos sobre isso, uma vida de impiedade, de incredulidade dos pais, certamente arrequetará de sabores a sua descendência. Por outro lado, pais tementes a Deus, que sujeitam as suas atitudes e seus atos, princípios da palavra de Deus, certamente trarão bênção incontáveis sobre a sua geração. A gente observa que Labão, ele era incrédulo, mas foi abençoado por um homem chamado Jacó. Tá? Às vezes, dentro das nossas casas, nós temos pessoas que são incrédulas, mas são abençoadas. E isso é normal. Cada crente, cada membro da igreja, na maioria, vamos pensar assim, a maioria das famílias cristãs tem pessoas dentro de casa que são incrédulos. Quem são incrédulos? São aquelas pessoas que não têm um credo religioso, nenhum. Ele não adora a Deus de coração. Ele não tem o Senhor na sua mente, no seu coração. Então, ele não vai à igreja, ele não quer saber de igreja, ele bebe, ele fuma, ou ele joga, ou ele vive uma vida de qualquer maneira, mas ele, mesmo assim, ele é abençoado, porque as bênçãos que você tem, essas bênçãos, ela transbordam na vida dessas pessoas que estão dentro das nossas casas. Elas são abençoadas. E só que elas não são agradecidas, elas não têm uma visão para olhar que tudo que ela está recebendo vem de Deus também. Foi o que aconteceu. Labão, ele foi atrás das filhas, foi atrás dos netos, foi atrás dos bens, foi atrás dos ídolos, mas ele não foi um homem agradecido a Deus, como temos muitas pessoas nas nossas vidas, nas nossas famílias, que não são agradecidas a Deus. A promessa renovada, tá? No versículo 28, tá? Já lemos, tá? Jacó, ele passava as primeiras noites da viagem num lugar chamado Luz, onde ele deu o nome de Betel, e ele teve ali um encontro com Deus, quando Deus ele desce e fala com ele: eu serei contigo, vou multiplicar as bênçãos na sua vida. Então a promessa foi feita. Jacó, ele ficou 20 anos, primeiro, ele levou 7 anos para receber a primeira bênção. Às vezes pessoas têm problemas e querem receber a bênção na hora. Se o Senhor for comigo, agora. Não é agora, tem que esperar. Jacó, ele esperou 14 anos. Eu falei 7, né? 14 pela bênção que ele queria, que foi a Raquel. Raquel, ela era especial para Jacó. E ele queria essa bênção, ele não abria mão dessa bênção. Ele ganhou a Leia como a primeira esposa, mas ele amava a Raquel 14 anos. Nós temos que esperar. Ué. Os problemas estão chegando, espera. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Um dia a coisa vai sanar. Tá? A bênção foi renovada. Ele levou 20 anos para voltar para a sua terra.
20 anos para voltar para sua terra. E teve problemas no caminho. E a hora que Deus falou, eu estou contigo, eu estou contigo. Agora vem aí o amor, o engano, na trilha da promessa. Eu não disse para os irmãos que a gente faz aqui, paga mesmo, não tem esse negócio de, não, vai pagar no inferno. Preste atenção, inferno é depósito das pessoas incrédulas que não aceitaram Cristo. Lá vai continuar sofrendo. Mas o que a gente faz aqui, vai pagar aqui também. Jacó teve que pagar, ué. Ele não enganou o irmão, ele não mentiu para o pai dele, também ele foi enganado por Labão. Labão fez um trato, não, você vai apanhar a mais velha. Por que Jacó não se apaixonou pela Léia? Porque a Léia tinha um problema de vista, e ela choramingava, ela pingava. Então, não, você vai pegar a mais velha, vai ficar com a mais velha primeiro. E ele foi obrigado. Mas eu quero, tem que trabalhar mais 7 anos. Trabalhou mais 7 anos. Tá? Então, ele foi enganador e foi enganado também. Volta à terra da promessa, página 44, volta à terra da promessa. Ele tinha que voltar à sua terra. O capítulo 31, nós lemos, ele tinha que voltar. E ele teve alguns probleminhas no caminho. Labão juntou uns homens de guerra, uns homens que era pronto mesmo para chegar lá e destruir, matar aqueles homens que tivessem com Jacó. Mas Deus não deixou um derramamento de sangue. E ele então voltou para a sua terra. Tá? Ele voltou para a sua terra em paz, porque Deus era com ele. Então Deus é conosco. Se a gente quiser ter paz, nós temos que lutar para ter essa paz. Agora essa luta nossa é aqui, dentro, tá? É dentro de nós temos que adorar o Senhor, em espírito, em verdade, estar adorando o Senhor e buscando o Senhor a cada dia. Ter paciência, irmão, nós temos que ter paciência. Se a gente não tiver paciência, a gente não vence. Os problemas estão aí para a gente mesmo. Hoje nós estamos enfrentando os problemas, amanhã vamos enfrentar maior ainda, mas o Deus que está conosco, Ele é muito maior. E aí tem uma aplicação para a vida. Tá? Na página 45, Jacó conhecia a Deus de seus pais, mas foi naquela noite o caminho de Padã Arã que chegou a ter uma experiência pessoal com o eterno Deus. Minha mãe, ela era muito crente. Eu conto essa história para vocês, sempre contei. Minha mãe era muito crente. E eu era um crente muito fraquinho. Criança é assim, não tem uma criança que é um crente forte, não, era fraquinho mesmo. Tá? Mas o sonho da minha mãe era que um dia eu me tornasse um crente e eu desse prosseguimento. E eu me tornei um crente fiel ao Senhor, graças a Deus, estou servindo o Senhor, estou dando prosseguimento. E o que a gente fala para as crianças de hoje foi o que a minha mãe falou para as crianças daquele dia na qual eu era criança. Tá? Eu era criança. Jacó ele brincava, Jacó enganou, Jacó mentiu. Quantos de nós já fizemos isso, já mentimos, já enganamos, fomos crentes fracos e hoje estamos aqui. Hoje vocês têm filhos, vocês vão ser também como Jacó. Vai ser como Jacó que lutou com Esaú, Jacó não, Isaac, né, com Esaú, e aí foi, tá? Esaú e Jacó, eles foram filhos que erraram, fizeram tudo de errado, mas eles cresceram e tomaram juízo, e se tornaram pais, e se tornaram homens justos diante do Senhor. Hoje nós estamos aqui. E eu falo para as crianças de hoje, sejam bons crentes, ouçam seus pais, caminham para a igreja. Eu falo para os pais ensinam os seus filhos no caminho do Senhor, ensinam os seus filhos a caminhar ali. Hoje as crianças estão ouvindo e não estão nem entendendo, não estão nem aí. Mas amanhã a ficha vai cair, como caiu a ficha de Jacó. Tá? Como caiu a ficha dele. E aí o que diz? Jacó conheceu a Deus. Porque hoje, a maioria, 98%, não estou errando não, quem sabe a estatística seja 90%, mas eu estou indo lá longe ainda, 98% dos filhos dos crentes não são convertidos. Sabe por quê? Gosta de cantar samba, gosta de forró, gosta de ver Big Brother, gosta de ver A Fazenda, até os pais dessas crianças também estão lá.
vendo essas porcariadas. São crentes, são convertidos? Não são, não. O crente convertido, ele tem pavor. Eu gosto de televisão, mas quando passa a porcaria, troca, não quero saber disso não. Isso faz mal a mente e o coração. Eu não gosto. Não vou questionar quem gosta, não, mas eu não. Nós temos que ensinar aos nossos filhos coisas boas. Coisas boas. Nós temos que ensinar eles coisas boas. Por isso está aqui, ó, Jacó, né, conhecia o Deus dos seus pais. Ele conheceu os deuses dos seus pais. Tá? E aí ele teve um encontro com Deus. Foi um momento que a ficha caiu. E ele, quando beijou a Raquel, ele chorou. Ele disse, Deus confirmou isso na minha vida. Gente, como que é maravilhoso. Deus fez algo maravilhoso na minha vida. Isso é gostoso. A gente sentir esse poder de Deus na nossa vida. Então, houve o pacto de Deus, tá? Deus deu a Jacó uma esposa, a esposa que ele mais amava. Só teve 2 filhos, José e Benjamim. Assim mesmo, Benjamim morreu, Benjamim nasceu, Raquel morreu. Morreu no parto. Morreu no parto. Jacó chorou, gente. Eu vejo a luz da palavra aqui, Jacó chorando. Eu penso que Jacó sentou no campo e chorava. Senhor, por que isso aconteceu comigo? Senhor, foi o choro da mulher que ele mais amou, da mulher que ele trabalhou 14 anos no campo para ter, ele só teve 2 filhos, morreu. Mas Deus tem propósito. Deus tem propósito. O propósito de Deus foi que Raquel morreu, nasce José, nasce o Benjamim, mas nasceu primeiro José. José, ele vai para o Egito, vendido pelos irmãos. O Rúben foi o primeiro filho, que o Rúben não deixou matar, mas mandou vender como escravo. Ele foi para o Egito, se tornou escravo no Egito, depois se tornou ajudando ali, adivinhando as coisas para o rei, tá? E depois José se tornou governador. Depois José salva toda a nação de Israel, que era os seus irmãos, que se tornou a grande nação, tá? Ele salva. Benjamim vai lá. Quando Benjamim vai, ele dá-se conhecer os seus irmãos e o seu pai, manda buscar, dá alimentação, cuida, e ele se torna um salvador. José se tornou salvador de Israel, do seu povo, daquele primeiro povo que estava nascendo. Então Deus tem propósito. Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem propósito para a nossa vida. Nós temos que trabalhar muito para o Senhor, fazer muita vontade de Deus, porque Deus nos ama. Essa é a verdadeira casa de Deus. Você que está nos acompanhando em casa, você pode também dizer, essa é a verdadeira casa de Deus. Deus, ele não mora em casa feita por mãos de homens, ele mora na casa que ele construiu. Deus abençoe você, Deus abençoe cada um de nós. Que Deus assim continue nos abençoando. Quero convidar ao microfone o irmão Diácono Altair. Ele vai estar orando pela sua família. Ele vai estar orando para que o seu coração continue aberto, recebendo as bênçãos de Deus na sua vida. Quero convidar a igreja presente para se colocar de pé e vamos falar com Deus. Oremos. Grandioso Deus, ó Pai que está nos céus, te agradecemos, ó Pai, por esta noite que o Senhor nos deste, que nos sustentou, ó Pai, durante esta noite. Obrigado, ó Pai, por este dia, pelas palavras que aqui foram proferidas, Senhor, que venha falar profundamente em nossos corações. Ó Pai, te peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai. Que o Senhor venha derramar, Senhor, bênçãos sobre esses lares. Aqueles lares que estão passando por momentos, Senhor, de aflições, momentos de luto, ó Pai, que perderam seus entes queridos, mas, ó Pai, o Senhor venha dar o conforto. Também, ó Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor,
Que o Senhor esteja os abençoando, Senhor, da melhor maneira que o Senhor assim achar melhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo ar que nós respiramos, ó Pai, pelo alimento, pela água que bebemos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem cuidado de nós. É isso que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.